Senhor Jesus, 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 amém, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos essa noite, ó, estamos aqui porque o Senhor nos buscou, ó Senhor Jesus, abençoe-nos nessa noite, por meio da sua palavra, tudo se dá por meio da sua palavra, tudo aquilo que é positivo e que traz vida, que traz encorajamento e santificação, tudo isso vem por meio da sua palavra. Nós estamos aqui por causa da sua palavra tem nos sustentado, tem alimentado, Senhor, cada um de nós, sua palavra tem nos orientado, direcionado nossa vida, nossos casamentos, Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, essa noite continue falando a sua palavra, é ela que ganha nosso ser, ela que dá força para prosseguir, Senhor Jesus, diante de uma época de tantos fermentos, de tanta mistura, Senhor Jesus, nós queremos ser um povo que guarda a tua palavra e que não nega o teu nome, ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, abençoe-nos nessa noite, fale para nós, fala Senhor, clamamos pelo teu falar, ó, quando você fala as coisas acontecem, ó Senhor, que nessa noite algo possa acontecer nos nossos corações, na nossa vida, por meio do seu falar, seu falar também traz luz para nós, nos ilumina Senhor nessa noite, sobre a nossa condição, sobre aquilo que precisamos tirar do nosso meio, do fermento, Senhor Jesus, qualquer tipo de coisa que tenha interferido na edificação da sua igreja, nós queremos nessa noite, Senhor, nos livrar de tudo isso, queremos ser uma igreja pura e santa, ó, para trazer o Senhor de volta, ó Senhor Jesus, amém, Jesus é o Senhor, amém irmãos, boa noite a todos, meu nome é Cristiano Lima, pode ser que alguém aqui não me conheça, e para quem conhece também é Cristiano Lima, Senhor Jesus, nessa noite a gente vai abordar o capítulo 5 desse livro. Quem tem ouvidos ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Nós vamos desfrutar do capítulo 5 desse livro, onde aborda a igreja em Tiatira, a condição da igreja em Tiatira. Nas semanas passadas nós vimos a igreja em Pérgamo, a igreja que foi casada com o mundo, a influência política, o Estado começou a ter influência sobre a administração da igreja, e aí a igreja se casou com o mundo. E da igreja em Tiatira, quando o Espírito não é ele quem conduz a igreja, quando não é o Espírito que direciona, quando não é por meio da palavra, é só queda, é só decadência, e a igreja ela vai caindo em situações cada vez mais difíceis, como é o caso aqui da igreja em Tiatira. Quem puder abrir Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu quero tocar em alguns pontos dessa semana. Versículo 18 diz, amém? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Aqui nessa igreja existia amor, existia fé, existia serviço, obras, né, Marcão? Perseverança. Tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Então lá tinha amor,
fé, serviço, eram perseverantes e tinham muitas obras. Tenho, porém, contra ti, o toleraste que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhes tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a proste de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. A igreja, ela tem como direcionamento, ela precisa ter como direcionamento, como base a palavra. E o direcionamento da igreja se dá por meio do Espírito Santo. Não é por meio de ensinamentos humanos e doutrinas, do estado, da influência do homem, mas é por meio do homem, mas direcionado por meio do Espírito Santo. E aqui a igreja substituiu o Filho de Deus, o falar do Espírito, pelos ensinamentos de uma mulher. Ensinamento esse que ele mostra aqui, né? Prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, coisas grosseiras entraram na igreja em Tiatira e se instalaram ali. E aquela igreja, ela perde completamente uma condição normal, onde existiria ali um homem ou um grupo de homens conduzindo essa igreja, direcionados pelo Espírito Santo, para que pudesse ser executado ali a obra e a vontade de Deus. Mas, na medida que houve esse estabelecimento, né, porque o rei não era Jezabel, o rei era o esposo de Jezabel, Acabe, mas ali quem comandava e direcionava aquela igreja não era ele, era a sua própria esposa. E aí, tudo isso foi introduzido na igreja, a comida sacrificada a ídolos, ela induzia os servos de Deus a praticarem todo tipo de prostituição, de coisas erradas. Quando se fala de prostituição, não é só na carne, é você deixar de adorar o Deus único e verdadeiro, que ele mostra como a igreja, como a esposa de Cristo, Deus como marido. E aí, esses homens, essa igreja, ela se prostituía, adorando os outros deuses, como Baal. E Deus ele reprova isso, porque ele é o único Deus, ele não existe substituto para Deus, nem alguém que possa substituir sua autoridade, a sua soberania e a sua divindade. Mas essa igreja, ela tinha vários profetas, eram mais em torno de 450 profetas de Baal que adoravam Deus, que eles tiraram a adoração de um lugar, colocaram para outro, e a Bíblia mostra de maneira bem clara que existia um lugar para a adoração. Esse lugar hoje ele não é físico, ele é em nosso espírito, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Hoje a adoração ao Pai é em nosso espírito, né? Graças ao Senhor por isso. Não é mais um templo. Claro que nós podemos nos juntar aqui e adorar o Senhor, né? Nesse lugar. Mas a verdadeira adoradores é em espírito. Quem dá a direção à igreja é o Espírito, por meio da palavra. Vamos ler João, bem conhecido nosso. João 6, 63. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. João 6, 63. O que é que diz lá? O Espírito... Rapaz, que fungado fogo isso, hein? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras são Espírito e são vida. E a direção da igreja, a direção dada para a igreja, precisa ter como base a palavra. Mas não uma palavra de qualquer maneira. Não é uma palavra com minha compreensão humana, minha lógica humana, a letras pretas em papéis brancos como uma mera informação. Mas é essa palavra lida e desfrutada com o órgão correto, que é pelo nosso espírito. A palavra é espírito e eu só consigo tocar nessa palavra por meio do meu espírito.
Eu preciso compreender com minha mente a palavra? Sim, mas a mente ela precisa estar no lugar correto, ela precisa estar posta no Espírito, sobre o governo do Espírito. Senhor Jesus. Então, a direção da igreja vem por meio do Espírito que está na palavra. Sem a direção do Espírito, a igreja se torna uma mera organização. Foi o que aconteceu com Tiatira, uma organização. Foi o que aconteceu quando a igreja entrou também em Pérgamo, se tornou uma organização humana. Uma organização humana tem como cumprir a vontade de Deus? Prefeitos, governadores, nada contra as autoridades. Mas tem como cumprir a vontade de Deus? Foram instituídos por Deus, espiritualmente falando, para edificar a igreja e cumprir o propósito eterno de Deus? Não foi. Não se consegue, humanamente falando. Porque quem cumpre é Deus por meio da palavra, o Espírito, né? E existiam 2 tipos de pessoas naquela igreja. Eu queria ler com vocês alguns pontos do livro. Quem tiver com o livro na mão, quem não tiver, se ficar bem atento, eu vou ler devagarinho e aí vocês vão poder compreender, tá bom? Existiam 2 tipos de pessoas naquela igreja. O primeiro tipo de pessoa, página 77. Aqui são alguns escritos de André Miller, né, que ele colocou aqui no livro, o irmão Pedro colocou aqui no livro, eu achei muito interessante isso aqui. O primeiro são os filhos de Jezabel. São 2 tipos de pessoas. Primeiro, os filhos de Jezabel, envolvidos com esquema de prostituição e idolatria. Segundo tipo de pessoas que tinha naquela igreja, são os que não são filhos dela, certo? Não são filhos de Jezabel, mas não lhe resistiram. São os negligentes. Infelizmente, esses constituem a maioria nos dias atuais e caracterizam o estado público da cristandade. Sem consciência, diante de Deus, se contentam em flutuar ao sabor da corrente, em comunhão com qualquer sistema religioso mais agradável à mente deles. Hoje é muito comum nós ouvirmos, eu já ouvi bastante, não sei vocês, você conversa com alguém, e isso é normal, ninguém aqui, se você já experimentou ou teve essa experiência, não se sinta exposto, a ideia não é essa, mas isso é um alerta para nós. O que ele está querendo dizer aqui? Flutuam ao sabor da corrente, em comunhão com qualquer sistema religioso mais agradável à mente deles. Eu acho que você já conheceu, Gilmar? Rapaz, eu já fui em canto tal, ouvi, fui em canto tal, fui em canto tal, fui em canto tal, mas eu gostei mais daquele canto, ali foi onde eu gostei mais. Você precisa estar num canto que você gosta, num lugar onde você se sente acolhido? Óbvio, claro, você não vai sentir num lugar, você não vai se congregar num lugar onde você não se sente bem. Isso é óbvio, humanamente falando. Mas, hoje os homens, nós buscamos palavras que nos são agradáveis, palavras que muitas vezes nos consolam e precisam. Mas Deus tem uma vontade. E a vontade dele vai se cumprir. E sempre que Deus ele fala, ele espera que algo aconteça. E ele espera que o homem tenha reação sobre a sua palavra. Então, o homem hoje, o que ele está querendo dizer? Que os homens, nós buscamos lugares onde as palavras me satisfaçam as minhas próprias vontades, satisfaçam os meus desejos, palavras que são convenientes para as minhas necessidades. Enquanto Deus também tem uma necessidade, que é edificar a sua igreja e voltar a estabelecer o seu reino nessa terra novamente. Mas, existia esse tipo de pessoas, os que eram idólatras, mas esses que flutuavam. Eles andavam de lugar em lugar, procurando um lugar onde uma palavra lhe desse conforto, uma palavra que, puxa, é a palavra que eu preciso, é a palavra que eu quero, é a palavra que eu gosto. E não é a palavra que me edifica, é a palavra que Deus precisa falar, é a palavra que vai me constituir, é a palavra que vai me fazer crescer em vida, para que um dia eu me torne vencedor. Não, isso aí não precisa. Eu preciso ir para um lugar onde se toquem várias coisas, toquem hinos, se toquem isso, faça aquilo, tudo conforme o que eu julgo ser correto. E assim hoje muitos andam por aí nessa mesma condição. Você já conhece, você já viu alguém assim? A gente já viu. Talvez a gente já passou por essa situação. Nós não estamos falando aqui como se nós fôssemos isentos, tivesse excluído desse tipo de situação. Acontece também entre nós. Exemplo, se Gilmar for falar, eu vou para a reunião. Se for outro, eu não vou.
Se for Marquinhos que vai falar, o profeta é Marquinhos, sábado, estou dentro. Se for Cristiano Lima, eu estou fora, não vou não. Por quê? Porque a palavra que Marquinhos fala, ela agrada o meu coração e ela satisfaz os meus desejos e as minhas próprias vontades. Mas a palavra que Cristiano fala, não, eu não gosto muito quando ele fala. Então, o homem ele não consegue mais ver Deus falando, ele consegue ver homem falando de acordo com a sua própria vontade e a sua necessidade, e isso é complicado. Ó Senhor Jesus. E aqui existia esses, né? Aí ele diz mais, estes não buscam a vontade de Deus, não buscam trazer o reino de Deus à terra, mas buscam o sistema religioso que mais lhe agrada. Buscam um sistema religioso que mais lhe agrada. Os filhos de Jezabel não se preocupam com a vontade de Deus, tampouco com sua palavra. Nós, porém, não podemos ser assim. Nós precisamos nos preocupar com a vontade de Deus e com a sua palavra. O que é que o Espírito fala aqui em Apocalipse com relação à igreja em Filadélfia? O que é que ela tem? Ela faz o quê? Ela guarda. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja em Filadélfia, ela guarda a palavra e não nega o nome. Ela tem essas duas características fortes que marcam a igreja em Filadélfia. Na página 78, é um outro ponto que eu quero tocar aqui. Sim. Quando ele fala do fermento. O fermento em Tiatira era forte, vocês acham sim ou não? Tinha muito fermento lá? Idolatria é fermento? Comer coisas sacrificadas a ídolo é fermento? Uma mulher mandando matar os profetas de Deus é fermento? Não é fermento não, é maligno. É algo assim terrível, né? Não é só fermento não, né? É algo assim, misericórdia. Imagine hoje instituírem algum tipo de governo, aí passa pelas igrejas. Quem são os profetas dessa igreja? Fulano, Cicrano, Beltrano, mata tudinho. Os homens que Deus usa para falar a palavra nas igrejas, mata tudinho. E quem vai falar? Ah, são os profetas de Baal. Eles adoram o quê? Ah, adoram tanta coisa. Daria certo isso? Não daria. E aqui, existe Elias, o contexto de Elias, eu não ia tocar nisso, mas é bem interessante. Lá em 1 Reis 16, 18 e 19, onde ali Elias passa por aquela situação, onde o povo ali, ele queria saber quem realmente era Deus, e aí Elias propõe a eles ali aquela prova para mostrar quem era Deus, quem de fato era Jeová ali, o Deus Todo-Poderoso. Pega um novilho, todo mundo já sabe disso, acho que todos conhecem esse trecho da Bíblia. Elias pega um novilho e coloca, e ali pedem para que eles possam orar ao Deus deles. Para que se o Deus dele for Deus, o Deus deles venha ali, coloque fogo sobre o altar e receba o sacrifício. E eles vão de manhã até meio-dia. E a Bíblia diz que eles manquejavam, eles se cortavam, para que ali o Deus dele pudesse ouvir. E Elias dizia assim, fale mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que o Deus de você esteja dormindo, pode ser que ele esteja deitado, pode ser que ele esteja orando, pode ser que ele tenha viajado, alguma coisa assim para ele falar. Pode ser que ele esteja, né? Ele vai falando. Elias estava ali, dizendo, coitados, não existe esse Deus de vocês não vai responder. E aí Elias, ele vem, se aproxima de mim, são ídolos mudos. E aí Elias faz o povo se aproximar dele naquele momento, e ali faz uma oração, Senhor, para que eles possam crer, e ali Deus vem, consome tudo, consome água, até a água que estava no rego ali, tinham colocado 3 cântaros de água, e não teve jeito, não adiantou, Deus veio e consumiu tudo. Mas ainda assim, o povo não acompanhou Elias. Elias continuou só. Depois de tudo aquilo que Deus fez, mostrando a eles que ele realmente era Deus, eles ainda não seguiram o profeta de Deus que era Elias naquele momento. O homem que, só deu algumas palavras e Deus desceu do céu como fogo e fez completamente diferente aos deuses deles. Mas ainda assim mataram os profetas de Baal e aquele povo que estava ali, nenhum deles seguiu Elias. Elias foi ameaçado por Jezabel e teve que fugir para que não pudesse ser morto. Então assim, o povo é duro, né?
A gente vê Deus fazendo, vê as obras, vê os milagres, mas ainda assim a gente não crê. O Senhor tem misericórdia de nós. Nós possamos ser um povo que crê no que Deus faz, crê no que Deus fala. E aí nós seremos um povo abençoado. Amém? Senhor Jesus. O Senhor conservou 7.000 profetas, né? Dos que não se dobraram, nem beijaram e nem se dobraram, nem dobraram o joelho, né? O fermento era forte nessa igreja. Eu quero ler com vocês aqui essa questão do fermento. Eu achei muito rico isso aqui. Na página 78. Quem puder ler, quem não puder, eu vou ler bem devagar para a gente ir desfrutando e entendendo aqui. Quando estamos no Evangelho de Mateus, vimos que existe uma correlação entre a parábola do fermento e a igreja em Tiatira. Em Mateus 13:33, lemos: disse-lhes outra coisa: o reino dos céus é semelhante a um fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Se você esconder fermento na massa de farinha de trigo, esse preparo vai levedar, vai transformar-se em uma massa fermentada, inchada. O fermento mencionado nessa parábola representa as coisas malignas, tais como hipocrisia, corrupção, ensinamentos que induzem ao erro. A esse respeito, no Evangelho de Marcos, Jesus fez a seguinte advertência. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que era o fermento dos fariseus? Quem pode me dizer? O que era o fermento dos fariseus aqui? Como era o comportamento dos fariseus? Eles se julgavam homens religiosos, humanamente corretos, como? As tradições e a moralidade, né? Homens muito humanamente corretos, do alto padrão humano, era assim que era eles. E eles não reconheceram o próprio Jesus, porque na cabeça deles o Messias deveria vir de uma forma diferente, não como um servo. E já o fermento de Herodes era o quê? Era carnalidade, era tolice, era orgulho. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Os discípulos acharam que Jesus estava reclamando por não haverem trazido pão. Todavia, Jesus não se referia a isso. No Evangelho de Marcos, o Senhor novamente fez essa observação. Como podemos ler, Jesus disse: vede, acautelai-vos dos fariseus e dos saduceus. Novamente, eles entenderam que o Senhor dizia isso porque não trouxeram pão. Então o Senhor esclareceu: como não compreendeis que não falei a respeito de pães? E sim, que não lhes dissera que acautelassem de fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Portanto, o fermento é uma doutrina, um ensinamento dos religiosos. Esse sim fermenta. Infelizmente, a igreja em Tiatira, que deveria ser como uma farinha pura, acabou tornando-se uma massa levedada. É necessário acautelai-vos dos fermentos, daquilo que entra, que não vem de Deus, não é segundo a sua palavra. O que, entretanto, significam as 3 medidas de farinhas mencionadas na parábola de Mateus 13. A farinha representa Cristo, como alimento que a igreja deve oferecer ao homem. Por essa razão, nossa função como igreja consiste em sair às ruas com vistas a alimentar as pessoas com Cristo. Cristo representa, a farinha representa Cristo, né? Como ele fala aqui, a flor de farinha, né? As 3 medidas de farinha equivalem à quantidade necessária para fazer uma refeição completa para o homem. Qual é a função da gente? Consiste em sair às ruas com vistas a alimentar as pessoas com Cristo. Eu quero abrir um parênteses. Quando nós iniciamos aqui a Casa dos Adolescentes, existia uma preocupação muito forte nossa de que não fosse só um movimento, mas fosse algo onde Deus pudesse trabalhar na igreja, trabalhar em todos aqueles que se envolvem, seja por meio de ofertas, seja por meio de servir na cozinha, seja por meio de orar por eles, de orar pela casa, para que Deus possa operar,
por meio dessa ferramenta, que é uma ferramenta apenas. E a nossa preocupação, quando nós víamos o que Deus tem feito mundo afora, pelo menos a minha, eu acho que a de Marcão e dos demais irmãos, puxa, Senhor, a gente quer viver isso também. A gente quer ver os livros, as pessoas sendo alcançadas por meio da palavra escrita, para que elas também tenham a mesma oportunidade que nós, de poder ter acesso ao Evangelho do Reino. Que elas possam ter acesso a esse alimento, a essa farinha, para que eles também tenham condições de virem para a vida da igreja, reunirem conosco e terem a oportunidade de também serem vencedores. Esse era o que ardia, o que arde no nosso coração. E o tempo vai passando e às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da maneira que a gente acha que é o melhor e como deve ser. E a comportagem, a gente escuta casas de adolescentes que tem vários comportores morando, que chega caminhões de livros para aquela casa. E a gente com a nossa caixinha, né, Marcão? Foi. Vai semana e vem semana e a caixinha de kit lá. Eu digo, ó Senhor, 4 kits na semana, 3 notes, 5 notes. Mas eu creio que nós estamos no caminho certo, no caminho da simplicidade e da obediência. E hoje, para a honra e glória do Senhor, foram semeados 21 kits. Foi o recorde da casa até hoje. Mas eu tenho certeza que nós estamos só começando. Muita coisa Deus há de fazer por meio de nós. Por meio dos adolescentes e por meio da igreja. A igreja, ela faz parte disso. Não é uma casa, um evento ou um momento apartado da igreja. Tem irmãos orando, tem irmãos ofertando, tem irmãos servindo, tem irmãos indo, tem irmã que chega aqui e diz, eu vou dar o feijão do fim de semana. É assim que tem acontecido. E eu tenho certeza que nós vamos viver ainda muitas coisas sobrenaturais, por meio da simplicidade e da obediência. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Para concluir, eu já vou concluir. Se alguém quiser complementar, viu? Radamés, Diego, os profetas aí, fiquem à vontade. Não tenho um sentimento de falar grandes... Não. Ó Senhor Jesus. Na página 80, ele conclui o capítulo assim. Embora tenhamos usado grande parte desse capítulo para apresentar o contexto histórico, destacar os registros do Antigo Testamento, a fim de aprofundarmos na advertência do Senhor à igreja em Tiatira, isso nos ajudou a perceber as estratégias de Satanás ao longo dos séculos, para tentar destruir a base da nossa fé. Por conseguinte, destruir a edificação da igreja. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor, Senhor, quando sucederá tudo isso? O final dos tempos, as complicações. O Senhor ele não foi explicar. A primeira palavra que o Senhor disse foi, vede que ninguém vos engane. O engano é muito forte. E o que é engano? Alguém que é enganado sabe que está sendo enganado? É engano. Às vezes sabe e não quer ver, né, Radamés? A maioria não sabe, né? Quando você é enganado com um golpe ali, tira um dinheiro da sua conta, você assina um papel que não deveria, ou um plano, enfim. E você é cobrado por algo que você não queria, você é enganado. O engano, nos últimos dias, Jesus falou, cuidado que ninguém vos engane. Como é que a gente não vai conseguir não ser enganado? Primeiro, se nós estivermos juntos. Palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ela é luz, ela é lâmpada, ela é vida. A palavra é espírito. A palavra vai nos guardar do engano. Senhor Jesus. Ao longo do século, para tentar destruir a base da nossa fé. E por conseguinte, destruir a edificação da igreja. Tudo que Deus vem mostrando por meio dessas cartas, foi Satanás entrando nas igrejas. Com política, com a influência, com o poder papal. Aí agora Jezabel, com uma coisa mais bem grosseira, uma mulher que levava os filhos de Deus a se prostituírem, a adorar outros deuses que não eram deuses. E ele vai enganando, ele vai usando vários meios para enganar, para poder entrar na igreja e impedir que Deus avance com a edificação da igreja.
mas ninguém pode impedir Deus. Porque Ele é Deus, Ele vai concluir essa edificação. Ele vai concluir o que Ele começou. Destruir. Contudo, graças ao Senhor, Ele não conseguiu e não conseguirá. Nós estamos muito próximos da volta do Senhor. Deus usará o ministério de João e a igreja de Filadélfia para restaurar todas as coisas. Cabe a nós. O que é que cabe a nós? Pregar o evangelho do reino, levando essas verdades como a fina flor de farinha a toda a terra habitada, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. O que é que cabe a nós? Levar essa palavra, levar essas verdades, a fina flor de farinha a toda a terra habitada. A toda a terra habitada, sua e minha, pode ser o lugar onde você trabalha, onde eu trabalho. O lugar onde você estuda é a terra habitada. Porque quando se fala em pregar o evangelho, pode-se pensar que caseiro adolescente, comportores, ceapista, com certeza. Mas nós também, tem pessoas que estão ao nosso redor, que elas também podem ser alcançadas por meio dessa palavra. Então, quanto a nós, igreja, nós precisamos, é misericórdia de Deus Ele ter colocado nesses últimos dias, assim, né? Esse livro para nos vacinar com relação a todas essas condições, tudo que essas igrejas passaram, tudo que elas sofreram ao longo dos anos. E que hoje essas igrejas, cada uma com as suas características, existem em nossa época, né? As igrejas, elas estão aí, com essas condições, né? A igreja casada com a política, a igreja casada com o mundo, com a prostituição, com o adultério, adorando outros deuses. Então hoje nós convivemos com tudo isso. Mas graças a Deus que nós temos recebido uma palavra de direção, uma palavra muito clara, que nos dá um caminho muito simples, muito objetivo, cheio de vida e de amor para que a gente possa trilhar juntos. Amém? Louvado seja o Senhor.